Fala galerinha, tio Henrique na área, mais uma aula teórica. O tema de hoje vai ser não os Jogos Olímpicos em si, mas as mudanças que estão previstas para os próximos Jogos Olímpicos, que estavam marcados para esse ano de 2020 e foram aí adiados para o ano que vem. Então algumas modalidades conhecidas vão sair dos Jogos, outras modalidades vão entrar, algumas mais conhecidas do que outras. Uma grande novidade que é a escalada, vai estar entrando também aí nos próximos Jogos Olímpicos. E também eu vou levantar uma questão que já vem sendo observada e discutida nos últimos anos, que é a tentativa de aproximar o número de atletas do sexo feminino e do sexo masculino. Sempre existiu uma quantidade maior de homens disputando as provas dos Jogos Olímpicos. E já tem umas 3 Olimpíadas que esse número vem diminuindo, eles estão conseguindo aumentar o número de mulheres. Como que se faz isso? Eles estão retirando algumas provas masculinas, colocando provas femininas e também eles adicionaram provas mistas. Então, para iniciar, teve essa grande mudança de data, o que acaba não sendo muito bom, porque tinha todo um planejamento, tinham atletas já em treinamento e preparação para os Jogos Olímpicos e tudo mudou, mas não tem para onde correr. Por um lado é bom porque alguns atletas que tinham, por exemplo, punições e outros atletas que tinham lesões e corriam risco de ficar fora, terão tempo para treinar e se recuperar. A grande questão é que existe uma tendência aí de ser uns Jogos Olímpicos onde os recordes talvez não sejam batidos, porque o ciclo de treinamento foi interrompido. Então, provavelmente, nós não teremos tempo para que aconteçam campeonatos preparatórios para as Olimpíadas. Então, tende-se aí os atletas a chegarem num nível um pouco mais baixo. Então, aquela expectativa de repente alguém bater o recorde do Bolt lá no atletismo, o recorde na natação, vai ser bem difícil, tá? Devido a essa paralisação e essa interrupção no treinamento dos atletas, ok? Dando sequência aqui no material, dos esportes aí que vão entrar nas Olimpíadas, eu já citei um no início do vídeo, que é a escalada. Ainda vai entrar o surf, o skate, karatê e o beisebol. O Brasil tem uma certa força tanto no surf, no skate como no karatê. No surf, nós tivemos aí 2 campeões mundiais recentemente. No skate também, os brasileiros estão sempre aí no topo das competições mundiais, apesar de que a gente não sabe como que vai funcionar muito bem essa questão de como vai ser uma modalidade nova. A gente não sabe como que vai funcionar a questão de pontuação, como é que vai ser, se vai seguir o padrão desses campeonatos deles aí, ou se vai ter um jeito próprio das Olimpíadas de avaliar esses atletas. Provavelmente não, deve seguir esse mesmo padrão. No karatê, o Brasil tem alguns atletas posicionados muito bem no ranking, terceiro do mundo, na sua categoria, segundo do mundo. Inclusive no vídeo que eu coloquei para vocês aí do Esporte Espetacular vai citar isso aí, beleza? Então, das 5 modalidades, o Brasil tem boas possibilidades de medalha em 3, então isso é bom para o Brasil. Na escalada, não é o forte ainda do Brasil, existem alguns atletas, mas provavelmente nós não vamos ter uma boa participação. E o beisebol, tem os países aí que já caminham muitos anos nessa modalidade, Estados Unidos, Cuba e outros países aí. Então vai ser bem difícil. O Brasil provavelmente vai mais aprender nessas 2 modalidades, tá? E também houve um acréscimo em algumas modalidades já existentes. Por exemplo, basquete, atletismo, natação e judô vão ganhar algumas provas e perder outras. No caso do atletismo vai ter, como eu falei, prova mista, Na natação vão ter provas lá com
com o tamanho da prova maior ou menor, parece que tem de 800 metros, que não tinha, mais ou menos isso. Tá? E no judô algumas categorias saíram de peso, né? E outras entraram. No judô a grande tentativa aí de colocar, de aumentar o espaço das mulheres. Beleza? No basquete vai entrar o basquete 3 contra 3, quadra reduzida. Então muito bacana vocês poderem pesquisar um pouco mais sobre esse tipo de competição que vai ser o basquete 3x3. Qual é a questão do esporte coletivo? Eu falei na aula passada, né? Tá cada vez mais difícil você encontrar um grande número de pessoas que estejam disponíveis ali para praticar o mesmo esporte ao mesmo tempo, né? Então é mais difícil hoje você jogar uma bola, você jogar um basquete, você jogar um vôlei, porque você precisa do número grande. Então vem crescendo essas modalidades menores, né? No caso do futebol, tá começando o freestyle, que você faz manobras com a bola, né? Então isso aí está crescendo. No basquete é a mesma coisa, diminuiu aquela quadra grande e agora é 3 contra 3, com umas regras um pouco mais diferentes. Então isso é um ciclo natural esportivo, né? Falei na última aula. Alguns esportes vão perdendo espaço e outros vão ganhando espaço, tá? Aí tem uma lista aqui de mudanças para os Jogos Olímpicos, tá? E eu vou citar só uma, que foi a canoagem, né? A canoagem, 3 provas masculinas vão ser trocadas por femininas. E aí o Brasil teve um grande azar, né? Porque nós ganhamos aí boas medalhas nessas provas masculinas, com o nosso atleta Isaquias Queiroz. E ele vai perder algumas provas aí, então ele já está se adaptando a outros tipos de prova. E o Brasil provavelmente vai perder aí a possibilidade de 2 medalhas aí de ouro e prata, né? Mas vai ser trocada por feminina e nós temos meninas aí que já estão também entrando no cenário a disputar as medalhas, tá? E aí tem vários esportes que terão mudanças, vocês podem olhar aí e tirar as dúvidas de vocês, beleza? Um esporte muito conhecido que ainda não faz parte das Olimpíadas e muita gente se pergunta o porquê é o futsal. O futsal, tão famoso futsal, que é o nosso futebol adaptado para ser jogado na quadra, ele ainda não faz parte das Olimpíadas, é sempre uma discussão, tá? Sempre muita briga atrás disso aí, mas ele ainda não entrou, né? Muita gente acha que o futebol de campo não é necessário nas Olimpíadas, mas é isso aí, como eu já falei algumas vezes com vocês, e até aqui nesse material a gente vai falar um pouco. Olimpíada envolve muita coisa, né? Principalmente a parte econômica e esportiva do mundo. Então, por que se traz o futebol para as Olimpíadas? Porque tem uma repercussão, né? Os grandes craques acabam jogando, porque nas Olimpíadas o time é um time sub-23. Né? Então, só pode ter atletas até 23 anos. Mas aí o que eles fazem? Eles liberam 3 atletas acima de 23 anos. Então, o Brasil foi campeão olímpico no futebol no ano passado, né? E tinham aí 3 jogadores acima dessa idade de 23 anos. Tá? O Brasil chama sempre os melhores jogadores. Vai ser o Neymar, né? Vai ser um Daniel Alves, né? Jogadores mais velhos que possam compor bem esse elenco. E aí você movimenta essa parte econômica, porque muita gente gosta de futebol e acaba, né, muita gente viajando para poder assistir esses jogos. Então esse é o grande interesse, tá? No nosso material agora a gente fala sobre o espaço que as mulheres vêm ganhando ao longo desses anos. Né? E tem um quadro com a numeração para a gente acompanhar, eu acho legal. Então são essas 2 grandes buscas, né, que os Jogos Olímpicos trazem para a Olimpíada desse ano, né, 2021, Olimpíada de Tóquio. Esportes voltados para o público jovem. Então todas essas 5 modalidades que vão entrar, o foco é dar espaço para os jovens, e os jovens gostam de escalada, skate, surf, porque é o que muitos podem praticar nessa idade, além das outras modalidades conhecidas. Então eles estão tentando trazer esse Ibope, né, essa visualização dos jovens para os Jogos Olímpicos, tá? E provavelmente vão conseguir. A outra busca é oferecer um espaço maior para as mulheres.
Ao longo dos anos sempre vem aumentando esse número. Mas eles querem igualar de verdade. Eles querem ter 50% de homens disputando, 50% de mulheres. Isso é importante, pessoal? Eu faço a pergunta para vocês. Isso é importante? Na minha opinião, isso é extremamente importante. Né? O mundo todo vem travando essa luta por mais espaço, por mais igualdade, mais justiça para as mulheres, que sempre, na idade adulta, precisam abdicar de algumas coisas, né, que os homens não precisam. Por exemplo, uma mulher que trabalha em qualquer função, ela engravida, ela vai ter um filho, ela precisa parar por um tempo de trabalhar, né? Próximo ali do nascimento ela para, após o nascimento ela fica quase 6 meses com a criança, 3, 4 meses com a criança, fora do trabalho. Então o que isso gera? Isso gera uma desigualdade, porque o homem não para, mesmo ele sendo pai, ele não para por esse tempo, né? Então no esporte acontece a mesma coisa, né? Recentemente algumas atletas ficaram fora das Olimpíadas porque estavam grávidas. Tentou-se até, né, voltar, tiveram o filho próximo das Olimpíadas, fizeram o treinamento para voltar, mas não conseguiram chegar fisicamente bem, tá? Mas essa busca lá é importante para dar espaço, e aí eu volto o nosso olhar e peço para que vocês façam isso também para a nossa educação física. Quando o professor Henrique fala, meninas, vamos lá, utilizem o tempo de vocês, vamos ser criativos, não deixem que os meninos, não cedam o tempo de vocês para os meninos. Né? Quando a gente divide, aquele momento onde a gente vai ter a mesma competição, da modalidade, que os meninos jogam de 10, 15 minutos e vocês têm o tempo de vocês precisam colocar em prática. Não precisam pensar que vão ser futuras atletas daquela modalidade, mas usufruam do tempo de vocês. Isso é importante. Não só para que vocês entendam que é um direito de vocês, mas também que os meninos entendam que vocês têm o tempo de vocês e isso tem que ser respeitado, tá? Isso acontece na educação física, isso acontece no esporte a nível mundial. O preconceito ainda existe com as mulheres, tá? Então essa luta, ela é digna, ela é real e eu acho muito interessante a gente respeitar e valorizar, tá? E aí tem essa tabela, como eu te falei, né? Por exemplo, vou citar uma modalidade. A luta greco-romana não tem feminina, só tem masculina, tá? Então, tem 96 homens e nenhuma mulher, né? Mas também, em compensação, nós temos modalidades só femininas, mas mesmo assim não chega nesses números tão altos, beleza? Uma que tem mulheres e homens, por exemplo, no boxe. Em Tóquio está previsto 206 homens e 80 mulheres, né? Uma diferença aí de praticamente 120, mais de 120, né, homens. Então é isso. E aí como é que funciona? Passa aí um videozinho legal do Esporte Espetacular, em português, onde ele fala um pouco dessas modalidades e desses atletas que vão ter essa possibilidade, né, nessas novas modalidades. Então é bem bacana de assistir, bem interessante. Coloco aí 3 perguntas para reflexão, você vai refletir, né? Você não precisa responder. E aí o ensino médio, o que acontece? O ensino médio ele vai fazer um texto do 9º ao ensino médio, um texto dissertativo sobre a importância dessas novas modalidades para o público jovem e como os Jogos Olímpicos influenciam a vida das crianças, jovens e adultos, tá? Vocês podem também falar desse espaço que vem sendo, né, oferecido para as mulheres, essa tentativa de igualar o número de atletas do sexo masculino e feminino, beleza? Eu coloquei aqui um mínimo de 10 linhas, tá? Uma quantidade bacana, mínimo, aí vocês podem colocar mais se acharem necessários, tá? E para o sexto, né, do 6º ao 8º ano, coloquei 4 perguntinhas bem tranquilas, além daquelas de reflexão, tá? Então são 4 perguntas aí que vão falar dessas novas modalidades. Vocês vão citar modalidades também que não fazem parte dos Jogos Olímpicos, vão falar um pouco da inclusão do basquete 3 contra 3. E é isso aí, beleza? Um grande abraço do tio Henrique. A gente está preparando aí, a escola está se preparando para esse retorno, tá? O tio Henrique vai juntamente com a escola pensar no melhor protocolo possível para que a gente possa utilizar a quadra nesse retorno, dentro, né, de todas as regras que tem que ser seguidas, dentro de todos os cuidados, mas eu acho importante que a gente possa utilizar o nosso espaço,
É um espaço aberto, onde circula o ar. Vamos tomar os nossos cuidados. Né? Não poderemos, no primeiro momento, ter contato e esportes competitivos de contato, mas com certeza, juntando a minha criatividade com a criatividade de vocês, nós conseguiremos aí montar atividades legais. Você que vai precisar ficar em casa, nesse retorno, a gente vai respeitar, vai continuar com todo carinho e atenção na plataforma e torcemos para que essa vacina venha, tudo se acalme e a gente volte à nossa vida normal, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau!